Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professora Tânia de Língua Portuguesa, trabalhando com vocês hoje a declaração legal ainda, né? Vamos ver ainda mais um outro tema, ok? Lembrando vocês de acessarem o Classroom, não esqueçam das atividades, olha lá direitinho, verifiquem as aulas, cliquem lá certinho, se tiver alguma dúvida, pergunte para o seu professor, lembrando que a sua presença depende disso, ok? E você precisa dessas presenças para concluir lá o seu 8º ano, perfeito? Muito bem, gente. Vamos então agora fazer a nossa leitura dos conteúdos? Muito bem. Vamos lá, objetivos da aula. Ler novo texto do gênero declaração legal, analisando sua estrutura composicional, o tema abordado, a finalidade, as informações explícitas, o significado de palavras ou expressões. Proporcionar um momento de reflexão sobre a importância da água a partir da Declaração Universal dos Direitos da Água. Então veja que legal, gente, a água também tem direitos, muito bom isso. Então já verificamos ali os direitos do homem, né, dos animais e agora da água também. Principalmente que nós estamos vivendo num momento assim de escassez da água, né? Então a Sanepar o tempo todo está ali fazendo os rodízios ali de água, então tem lugares que tem dia que tem, outro dia não tem. Então é importante nós verificar essa aula, saber um pouquinho o porquê, da importância, da necessidade de estarmos colaborando para que isso acabe logo, né? Que não fique mais esse problema de escassez aí, senão a coisa pode complicar. Ok? Muito bem. Então, vamos lá. Vamos pensar um pouquinho, então, na atividade 1. A água é um elemento de fundamental importância para a vida de todas as espécies da natureza. Reflita e acesse seus conhecimentos sobre esse tema e responda: quais as principais contribuições da água para o ser humano? Então, por que a água é importante para a gente? Com vocês lá.
Conseguiram lá? Nossa, a água é importante para tantas coisas na vida da gente, né? Então, nós for elencar tudo, meu Deus do céu, a gente realmente vai ver, nossa, sem ela fica complicado, né? Então, lá, algumas pra gente ali. Então, lá, quais as principais contribuições da água para o ser humano? Então, a resposta, a água é um elemento essencial para a manutenção da vida. Cerca de 80% do nosso organismo é composto por água. Ela é responsável pelo transporte de nutrientes em nosso organismo. É um regulador de temperatura corporal, auxilia na eliminação de substâncias tóxicas durante o metabolismo, participa de todas as reações químicas no nosso organismo, né? E o ambiente também, né? O ambiente precisa, né, da água. É aí que a gente vai verificar o clima, como é que está. Perfeito? Bom, então nós temos também a Declaração Universal da Água ali. Antes disso, gente, quero colocar uma coisinha para vocês, para que vocês, antes da leitura, vocês falam, nossa, o quanto é importante essa leitura. Veja bem, se nós verificarmos o nosso planeta inteirinho, ele é composto de 71% de água. Ó, gente, nossa, professora, então como é que diz que a água vai faltar, né? Se a maior parte todinha do planeta Terra é de água. Só que é o seguinte, 97% desses 71, ele é de água salgada, ou seja, não é boa para consumo. Então, restam o quê? 3%, não é verdade? Só que 2% é o quê? De geleiras, né? Água gelada. Também não tem consumo, não dá. O que resta para nós de água doce? 1%, pessoal. Veja, de todo esse 71%, nós temos 1%. E outro dado, desse 1%, nós temos ainda alguns lugares que as águas estão contaminadas, ou seja, não é de consumo. Então, o que sobra? Muito pouco, pessoal, muito pouco. Então, é preciso o quê? É preciso a economia, para que não venha faltar para as futuras gerações. Eu estou falando futuras gerações, mas nós já estamos sentindo um pouquinho na pele essa falta de água aí. Então, nós precisamos o quê? De consciência para todos, para que a gente não venha aí ficar sem água. Segundo a ONU, mais ou menos daqui a 30 anos, vai precisar de mais 40% a mais de água. Como assim? Como é que vai fazer? Não é verdade? Então vai ficar bem complicado a vida aqui no planeta Terra. Então, prestem bastante atenção na leitura. Vamos lá? Rio de Janeiro, 22 de março de 1992. A presente Declaração Universal dos Direitos da Água foi proclamada tendo como objetivo atingir todos os indivíduos, todos os povos e todas as nações, para que todos os homens, tendo a sua declaração, se esforcem, através da educação e do ensino, em desenvolver o respeito aos direitos e a obrigações anunciados e assumam, com medidas progressivas de ordem nacional e internacional, o seu reconhecimento e a sua aplicação afetiva, ou seja, é para todos, todos juntos, se abraçarmos essa causa de cuidar da água, a gente vai evitar aí que teremos futuramente complicações com a escassez da água, assim, muito mais além do que está sendo hoje, ok? Então lá, tem 10 artigos da água, 10. Então vamos lá, artigo 1º. A água faz parte do patrimônio do planeta. Cada continente, cada povo, cada nação, cada região, cada cidade, cada cidadão é plenamente responsável aos olhos de todos. Então não é uma obrigação só minha, é uma obrigação de vocês também. Né? Na hora do banho, na hora de escovar os dentes, na hora de lavar o carro do papai, muito cuidado ali, é preciso economizar.
Artigo 2º. A água é a seiva do nosso planeta. Ela é a condição essencial de vida de todo ser vegetal, animal ou humano. Sem ela, não poderíamos conceber como são a atmosfera, o clima, a vegetação, a cultura ou a agricultura. O direito à água é um dos direitos fundamentais do ser humano, o direito à vida, tal qual é estipulado no artigo 3º da Declaração dos Direitos do Homem. Artigo 3º. Os recursos naturais de transformação da água em água potável são lentos, frágeis e muito limitados. Assim sendo, a água deve ser manipulada com racionalidade, precaução e parcimônia, ou seja, economia, gente, economizar, ok? Então vamos lá, pensar um pouquinho, né, sobre essa importância da água na nossa vida e vamos responder ali o quiz. Os recursos naturais de transformação da água em água potável são rápidos, acessíveis e ilimitados ou lentos, frágeis e muito limitados? Com vocês. Vamos lá, pessoal, a resposta? Então tá. Os recursos naturais de transformação da água em água potável são lentos, frágeis e muito limitados, gente, muito limitados. Então, por isso, a economia é preciso, senão nós vamos ficar sem, né? Deus me livre. Atividade 2, continuando então. Para você, qual é o elemento fundamental para a maior parte dos seres vivos? Explique.
Vamos lá, gente, verificar então esse elemento fundamental para a vida? Para você, qual é o elemento fundamental para a maior parte dos seres vivos? A água. Explique, pois ela sustenta a vida. Sem água, não há vida, não tem como, ok? Nós até podemos ficar sem luz. Faz falta, muita falta. Como é que vai usar o celular, não é verdade? Como é que vamos usar os nossos joguinhos? Mas a gente ainda sobrevive. Agora, sem água, não tem jeito, não há vida, ok? Continuando, então, no artigo 4º. O equilíbrio e o futuro do nosso planeta depende da preservação da água e de seus ciclos. Estes devem permanecer intactos e funcionando normalmente para garantir a continuidade da vida sobre a Terra. Esse equilíbrio depende, em particular, da preservação dos mares e oceanos, por onde os ciclos começam. Artigo 5º. A água não é somente uma herança dos nossos predecessores, ela é, sobretudo, um empréstimo aos nossos sucessores. Sua proteção constitui uma necessidade vital, assim como uma obrigação moral do homem para com as gerações presentes e futuras. Ou seja, às vezes eu falo, hoje eu estou tendo água, está faltando um dia, no outro dia vem, tranquilo, não vai dar nada. Mas e as gerações vindouras? E os que hão de vir? Como é que vai ficar? Vai ficando cada vez mais escassas. E como é que nós vamos fazer? Vai chegar uma hora, não vai ter mesmo. E vai ficar muito complicado para os que hão de vir. Perfeito? Então é preciso que nós venhamos agora, nesse exato momento, já era para ter sido ontem, né? Cuidar do nosso patrimônio aí, que é a água. Artigo 6º. A água não é uma doação gratuita da natureza. Ela tem um valor econômico. Precisa-se saber que ela é algumas vezes rara e dispendiosa e que pode muito bem escassear em qualquer região do mundo. Artigo 7º. A água não deve ser desperdiçada, nem poluída, nem envenenada, de maneira sua utilização deve ser feita com consciência e discernimento, para que não se chegue a uma situação de esgotamento ou de deterioração da qualidade das reservas atualmente disponíveis. Então veja, gente, tem reservas e é preciso, né, que a gente vá economizando, senão vai acabar, né, e vai ficar realmente complicado a vida aqui no planeta Terra. Artigo 8º. A utilização da água implica no respeito à lei. Sua proteção constitui uma obrigação jurídica para todo o grupo social que a utiliza. Essa questão não deve ser ignorada nem pelo homem, nem pelo Estado. Ou seja, é um dever, não é direito, é dever de todos nós cuidarmos da água. Ah, professora, eu não tenho nada a ver com isso. Claro que tem, porque você vai escovar os seus dentes, aí deixa a torneira ligada lá. Quantos copos de água vai ali, não é verdade? Você vai tomar água, aí pega um copo, aí põe para lavar, pega outro copo, põe para lavar. Veja quanta água vai ser gasta para lavar, quantos copos você utilizou no dia. Então tenha lá o seu copinho, utilize sempre aquele. Veja, a economia vai ser, né, grande, porque se todos nós abraçarmos essa causa, vai dar certo, né? Os reservatórios não vão ficar escassos e a gente não vai sofrer com isso. Então, obrigação nossa, sim, ok? Artigo 8º. A utilização da água implica no respeito à lei. Sua proteção constitui uma obrigação jurídica para todo o grupo social que a utiliza. Essa questão não deve ser ignorada nem pelo homem nem pelo Estado. Já li, mas foi bom reprisar de novo para vocês. Aí temos ali uma atividadezinha. Vamos pensar lá nessa importância? Qual é o direito do homem indicado na Declaração Universal dos Direitos da Água, que está totalmente
relacionada à água? Não pode errar essa, hein? Com vocês. Tranquilinhos? Conseguiram lá? Muito bem, gente. Então lá, atividade 3, qual é o direito do homem, indicado na Declaração Universal dos Direitos da Água, que está totalmente relacionado à água? Sem dúvida nenhuma, né? O direito à vida, tal qual é estipulado no artigo 3º da Declaração dos Direitos do Homem, né? Então, gente, chamando a atenção de vocês um pouquinho, tem algumas partes ali que encavalou, né? Então, sabe como é que é, né? PowerPoint acaba acontecendo, ok? Mas a leitura ali não ficou fora, tranquilinho ali, dá para vocês entenderem, beleza? Muito bem, continuando lá. Atividade 4. O Dia Mundial da Água, DMA, é celebrado no dia 22 de março. Nossa, a água então também tem dia, faz aniversário? Então, vamos dizer que sim, né? Então, sempre no dia 22 de março, vamos parar, pensar, falar, nossa, e rever a importância. O que eu fiz esse ano para ajudar, né, a economia da água, a ajudar que não venha a acontecer a escassez muito grande para gerações vindouras. É preciso essa reflexão de todos. A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas, a ONU, em 21 de fevereiro de 1993. Qual seria o objetivo principal do Dia Mundial da Água? Então, por que eles fizeram esse dia? Só para bonito? Ah, fazer aniversário para ter bolinho? Não, né? Então, pensem lá com vocês.
Tranquilinhos? Bom, gente, eu já tinha falado antes, né? Então é para ter bolinho? Não, não, gente. É para haver o quê? A conscientização, né? Então ali, qual seria o objetivo principal do Dia Mundial da Água? Promover a conscientização da população sobre a relevância da água para a nossa sobrevivência e a de outros seres vivos. Então eu preciso da água, os animaizinhos irracionais, né? Toda a vegetação. Então a água é o nosso bem assim mais valioso que nós temos no planeta, ok? Continuando lá, artigo 9º. A gestão da água impõe um equilíbrio entre os imperativos de sua proteção e as necessidades de ordem econômica, sanitária e social. Último artigo. O planejamento da gestão da água deve levar em conta a solidariedade e o consenso, em razão de sua distribuição desigual sobre a terra, né? E daí, embaixo, nós temos ali a fonte. Gente, quero chamar a atenção de vocês uma coisa. Tem muitas regiões, muitos lugares que quase não tem água. Muitas crianças morrem a cada minuto por falta de água, né? Acabam bebendo águas que estão poluídas, águas que acabam dando diarreias, doenças realmente sérias e levando então a criança ao óbito. Então veja o quanto é importante. Nós ainda estamos num lugar que a gente ainda não sentiu a sede. Nós podemos, não tem água hoje, mas nós sabemos que vai ter amanhã ou depois da manhã, então eu vou lá, pego uns baldinhos d'água, ou então eu tenho a caixa em casa, então a gente consegue então dar um jeitinho, mas tem muitos lugares que não tem essa condição, então realmente não tem. Então eles rezam, eles ficam de joelhos pedindo água, pedindo chuva, pedindo realmente que sejam olhados por eles, né? Que o governo e muitas outras instituições venham verificar, porque muitas vidas são ceifadas por causa da falta de água, ok? Atividade 6. Vamos lá então pensar um pouquinho? Vamos verificar se você atentou para a estrutura do texto. Quantos artigos tem a Declaração Universal dos Direitos da Água? Lembra que eu falei no início com vocês? Então, tentem lá, busquem e coloquem lá. Com vocês agora. Tudo bem, pessoal? Fizeram lá?
Muito bem, só levantando lá um dadozinho com vocês. Nós estudamos então já duas declarações, né? Uma tem 30 artigos, certo? Que é lá do homem, né? Aí nós temos lá 14 artigos que é dos animais e perguntando quantos artigos que tem a água. Sem dúvida nenhuma, tenho certeza que vocês deram a resposta certinha. A Declaração Universal dos Direitos da Água tem 10 artigos, ok? Muito bem, não esqueçam lá, hein? Vamos lá para o quiz agora, pensando mais um pouquinho, agora entrando na nossa parte gramatical, ok? Nas orações ali coordenadas, sindéticas e assindéticas. Lembra da aula da professora Cleide? Pois então, artigo 7º, a água não deve ser desperdiçada, nem poluída, nem envenenada. As orações destacadas são orações coordenadas assindéticas, orações coordenadas sindéticas. Com vocês agora. Tudo bem, pessoal? Fizeram lá? Então vamos lá, né? Então as orações destacadas são orações coordenadas assindéticas. Lembrando, assindéticas são aquelas orações que não possuem conjunções. Elas não têm, só tem vírgulas, ok? E as orações coordenadas sindéticas são aquelas que têm conjunções. Pode ter vírgula sim, porque às vezes tem certas conjunções que perdem o uso da vírgula, né? Mas vai ter que ter ali a conjunção. Portanto, nem poluída, vírgula, nem envenenada, orações coordenadas sindéticas. Tudo bem? Muito bem. Então vamos lá, mais um pouquinho da leitura. Dados importantes sobre a água no mundo. Cerca de 70% da superfície do nosso planeta é coberta por água. 95,5% da água do planeta é salgada e não pode ser usada para consumo humano. Uma pessoa necessita de, pelo menos, 40 litros de água diariamente para fazer suas atividades, como bebê-la, tomar banho e cozinhar. Né? Então, só chamando um pouquinho a atenção de vocês aqui. Aí, professora, no início você tinha falado que é 71, né? É que ele fica ali, não é assim redondinho. Então, 70, 71, entre a água 2%, 2,6% e assim, mas dentro daquele parâmetro ali, ok? Mas tudo certinho. Tá ali, ó, 97,5 ou 97, se for 71, e assim vai, mas está dentro da proposta ali.
Então lá, uma pessoa necessita de pelo menos 40 litros de água diariamente para fazer suas atividades, como bebê-la, tomar banho e cozinhar. A quantidade de água necessária para que nosso corpo funcione adequadamente varia de uma pessoa para outra, sendo influenciada, por exemplo, pelas atividades físicas realizadas por uma pessoa e pelo clima. Entretanto, recomenda-se que no mínimo sejam ingeridos 2 litros de água diariamente. Então, gente, não é regra, tá? Mas é no mínimo, ok? Então, de 2 a 4 é ótimo. 4,5 bilhões de pessoas, de acordo com a ONU, não dispõem de saneamento seguro no mundo. Não tem o saneamento básico, né? A gente já falamos um pouquinho. Então, os órgãos ali competentes ainda não deram conta disso. E é claro, água contaminada, água imprópria para o uso, e acaba então levando muita gente a óbito. Cerca de 2,1 bilhões de pessoas não têm acesso à água potável em casa, de acordo com a ONU. De acordo com a ONU, crianças com idade inferior a 5 anos são 20 vezes mais propensas a morrer de doenças relacionadas à água imprópria para beber e à falta de saneamento do que devido a conflitos. Então, morre muito mais criança com a água escassa, né, ou imprópria, do que com outras doenças. Segundo a ONU, em 2030, a população mundial necessitará de 40% a mais de água. Atividade 7. Então, agora a gente já tem bastante dadozinhos para pensar, puxa vida, a água depende de mim, eu preciso fazer a minha parte, ok? A falta de água doce no planeta será possivelmente um dos mais graves problemas deste século. Prevê-se que, nos próximos anos, a quantidade de água doce disponível para cada habitante será drasticamente reduzida. Produza um parágrafo respondendo a seguinte questão: como poderíamos interferir nesse processo para evitar que isso aconteça? Qual é a sua colaboração para a economia dessa água? O que você pode fazer a partir de agora para que isso não venha a ocorrer? Com vocês agora.
Daí, pensaram, gente, nossa, tem tantas coisas que nós podemos fazer para colaborar, né? Na cozinha, no quintal, com a nossa higiene mesmo. Quanto tempo você leva tomando banho? Você sabia que em 5 minutos dá para a gente tomar o banho e ficar cheirosinho? Não precisa de 40 minutos? Não precisa de meia hora? E isso tem gente que leva 1 hora tomando banho. Já pensou o desperdício de água? Nós temos que pensar nisso. Está na hora, ou aliás, passado da hora, né? Então, lá, como poderíamos interferir nesse processo para evitar que isso aconteça? Resposta pessoal. Se todos nós nos conscientizarmos e abraçarmos essa causa, pequenas mudanças de hábitos no dia a dia já contribuirão e muito para preservar esse recurso. Em resumo, podemos dizer que o futuro da água também depende de nós. Por isso, não desperdiçar e incentivar as outras pessoas a fazer o mesmo é algo tão relevante e que precisa ser parte do nosso cotidiano. Então você precisa, né, olhar a mãe, o irmãozinho, a irmãzinha, a família, os amigos. Olha, gente, vamos economizar, vamos cuidar do nosso patrimônio que é essencial, que é a água. Sem ela não tem o que fazer, gente. Nós realmente vamos ficar assim, numa situação bem apertada. E os que hão de vir, então, nossa vida, muito pior. Perfeito? Então depende de você também. Atividade 8. O que é a ONU e para que ela serve? O que é a ONU, gente? Essa, né, que fez as declarações, que fez lá da água, dos animais, né? Busquem no texto, voltem lá, bem importante lá. Com vocês agora. Tranquilinhos? Muito bem. Atividade 8. O que é a ONU e para que ela serve? A ONU significa Organização das Nações Unidas, ONU, ou simplesmente Nações Unidas. É uma organização intergovernamental criada para promover a cooperação internacional, ou seja, toda nação agir em prol de alguma coisa, ao bem, né, das nações. A organização é financiada com contribuições avaliadas e voluntárias dos países membros. Bom, né, gente? Então foi uma aula assim bem importante, necessária, mas muito necessária, porque, né, já demorou
para se conscientizarmos de que água é vida e nós precisamos cuidar dela. E cuidar muito. E como que nós vamos cuidar? Preservando-a, economizando na hora do meu banho, na hora de escovar os dentes, na cozinha, em vários momentos da vida da gente. Senão realmente fica muito complicado a vida do homem e de outros seres vivos aqui no planeta Terra. Então nós precisamos pensar, sabendo que está havendo tantas queimadas, né? Coisas que estão acontecendo aí fora, que o ambiente está triste, chorando, pedindo socorro. Então vamos auxiliar, vamos fazer a nossa parte. É preciso que isso aconteça, ok? Muito bem, gente. Até a próxima.